Mateus capítulo 5, nós vamos ler aí os versos 38 a 42. Mateus capítulo 5, versos 38 a 42. Vamos ver o que diz a palavra do Senhor. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. Feche os seus olhos, querido. Curve a sua cabeça, fale ao Senhor. Peça ao Senhor para que ministre o seu coração nessa manhã, para que você ouça a voz do Senhor. Peça para que Ele silencie as vozes em seu coração, para que você possa receber a palavra de Deus nesta manhã. Peça ao Senhor para que livre do seu coração e da sua mente as distrações. Santo Deus e eterno Pai, nós louvamos e bendizemos o seu nome, bendizemos a tua palavra, Senhor. Bendizemos ao Senhor porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, pela tua santa, viva e preciosa palavra, que nos instrui em toda a verdade, que nos conduz ao caminho da vida eterna. Por isso, ó Pai, nós pedimos que nesta manhã o nosso coração esteja diante de Ti, que nós possamos ouvir a Tua voz e que assim o nosso coração seja uma terra fértil, onde a Tua palavra será semeada. Livra-nos, ó Pai, das distrações nesta manhã, para que o Seu nome seja glorificado. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu gostaria de lembrá-los, quantos aqui, eu não sei, gostam de assistir filmes ou televisão? Talvez a grande maioria aqui goste. Mas tem um filme que é muito impactante há muitos anos, e ele marcou uma geração no cinema, que é o filme O Gladiador. Quantos aqui já assistiram O Gladiador? Não estou falando do recente, não. Estou falando do mais antigo. O Gladiador é um filme que marcou uma geração. Um filme que deixou uma presença grandiosa no cinema. Uma história impactante, uma história épica. Quando a gente é levado pelo filme, pelas imagens ali ao antigo Império Romano e vemos aquelas construções, aquela civilização que funcionou, que existia antes de nós. E a história é muito interessante no Gladiador. E eu acho que não é spoiler, esse filme é bem antigo, então se você não viu ainda, sinto muito, você vai saber o enredo do filme agora, eu vou contar para você. E nesse filme, Maximus, que ele é de fato um general, mas ele era um general das tropas romanas ali, sob o comando do imperador Marco Aurélio. E aí ele era muito leal àquele imperador, mas acontece que esse imperador é traído pelo seu próprio filho, e ele também é traído. E nesse sentido, o seu filho Cômodo, que é quem assume o Império Romano naquele momento, após o falecimento de Marco Aurélio, e ele faz algo extremamente doloroso e terrível para a família de Maximus. Ele mata todo mundo. O enredo da história é basicamente uma frase que ele diz, que é a seguinte: eu terei a minha vingança nesta vida ou na próxima. Esta é a frase de Maximus, e que movimenta todo o enredo do filme. E aí, saindo de um extremo para o outro, vindo agora para o contexto brasileiro, houve um período em 2012, mais ou menos, que a nação brasileira parou diante da televisão, diante de uma novela, irmãos. Não venha dizer que você não parou. Avenida Brasil. Olha só, olha os noveleiros aparecendo aí. Ó. A gente descobre assim. Nesse período, mais ou menos em 2012, foi uma comoção geral, porque aquela novela trouxe grande expectativa para muitos brasileiros que assistiam a novela. E qual era o enredo da novela, irmãos? Existia uma mulher, uma vilã, uma tal de Carminha, e ela havia feito algo terrível, roubado uma família ali de maneira interesseira, se relacionou com um homem, pega uma filha desse homem, leva ela para um lixão, deixa lá, e aquela menina cresce no lixão, longe de todo mundo. No final, o enredo da novela é o seguinte: essa menina monta toda uma estratégia, um plano, para se vingar. Então se passa por outra pessoa e quer fazer o quê? Acertar as contas com essa vilã. O que tem em comum esses dois extremos que eu fui aqui, irmãos? Eu fui do gladiador
a uma novela brasileira. Mas o que move os dois extremos é a vingança, o desejo por retribuição, a busca pelo acerto de contas. Se você parar para pensar um pouquinho, sejam as coisas que você lê, os livros que você lê, os filmes que você assiste, os programas ou qualquer outra coisa, você verá que não é incomum o tema da vingança, o tema do acerto de contas. E muitas vezes assistindo, seja a teledramaturgia no Brasil, ou seja assistindo os filmes em todo o mundo, você às vezes vai se pegar torcendo para que a vingança seja concluída. Você às vezes vai se pegar pensando o seguinte: tomara que este vilão tenha uma morte terrível. Esses são os nossos corações, irmãos. A verdade é que todos nós conhecemos duas coisas. A primeira delas, a dor da injustiça. Por que nós nos sentimos incomodados diante de uma situação que aparentemente aos nossos olhos não está correta? Isso vem de conhecermos de fato a dor da injustiça. O mundo em que vivemos, o mundo de Adão, o mundo que Adão legou a nós pelo seu pecado, é um mundo de injustiças. É o que Salomão vai dizer em Eclesiastes. Ele diz assim: vi o oprimido sendo oprimido, e ninguém que se levantasse por ele. Essa é a constatação do mundo debaixo do sol. A vida no mundo de Adão é assim. Nós conhecemos a dor da injustiça. Uma traição, uma calúnia, uma injustiça no trabalho, uma briga familiar, uma humilhação no contexto familiar. E aí, nesses momentos onde essas coisas acontecem, existe uma frase que às vezes pode não ser expressa em palavras, mas muitas vezes permanece oculta no coração: isso não vai ficar assim, isso não pode ficar assim. E é interessante que essa é a lógica do mundo em que vivemos, irmãos. Se você fez algo, você pagará por isso. Essa é a lógica do mundo de Adão. Se você fez algo, você pagará por isso. Mas Jesus, no Sermão do Monte, vai nos mostrar um caminho diametralmente oposto, radicalmente diferente. E aqui, no Sermão do Monte, nas palavras de Jesus, Jesus não está de maneira nenhuma, irmãos, dizendo que o mal não deve ser tratado com seriedade, mas está nos chamando de maneira pessoal, sincera e honesta a abrirmos mão do direito de vingança pessoal e de retribuição. A dizermos não para os nossos corações debaixo do sol, que desejam amargamente por justiça, abrir mão da justiça pessoal e do desejo de vingança e retribuição, confiando assim na justiça perfeita de Deus. Veja bem, irmãos, nós não estamos aqui, Jesus não está aqui, nessas palavras que lemos, negando todo tipo de injustiças que acontecem no mundo. Afinal de contas, o nosso Senhor sofreu em seu próprio corpo todas as injustiças possíveis no mundo de Adão. Jesus não está aqui diminuindo a gravidade do mal, os efeitos da injustiça nas relações, ou os efeitos da injustiça nos contextos sociais, ou os efeitos da injustiça em todos os cenários possíveis onde há a humanidade. Não, Jesus não está fazendo isso aqui. Mas ele nos apresenta um caminho legítimo para entendermos onde Deus, ou quando Deus, faz e executa a sua justiça perfeita. Irmãos, isso é o que nós precisamos entender aqui. E é por isso, então, que Jesus começa o Sermão do Monte com uma proclamação muito, muito antiga, que é a que nós lemos aqui no verso 38. Veja mais uma vez comigo. Ouvistes o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Aqui, parece que Jesus está na sua jornada do Sermão do Monte, irmãos, e eu quero lembrá-los de algumas coisas. O Sermão do Monte é o discurso principal de Jesus na proclamação do Evangelho. Não só isso, Jesus, no Sermão do Monte, proclama todo o código de ética do reino de Deus. É de uma maneira plena, à semelhança do que vimos no Sinai. Nós vemos Jesus sentado em um monte, ensinando aos seus discípulos como é a vida do reino de Deus e como deve ser a vida do verdadeiro discípulo.
E é sobre isso que nós temos meditado aqui já há alguns bons domingos. E nós vimos e passamos por momentos difíceis onde Jesus aborda com muita maestria todos os pontos, de uma maneira clara. Jesus aqui, a luz do mundo, está lançando luz sobre o coração dos homens, representando aqui a liderança religiosa, os fariseus e os escribas. Então Jesus, ao explicar a lei, Jesus não está dando aqui uma interpretação pessoal, ainda que Jesus tivesse a autoridade para fazê-lo. Jesus está aqui mostrando o real espírito da lei de Deus e corrigindo a falsa interpretação, a interpretação hipócrita dos fariseus e dos escribas. Então Jesus, ao fazer isso, Jesus está lançando luz ao coração do homem. Jesus está dissipando trevas no entendimento daqueles quem o Pai o confiou, aqueles que são agora os seus discípulos. Então Jesus não dirige as suas palavras ao vento, irmãos, no Sermão do Monte. Lembre-se, o Sermão do Monte é para os discípulos de Jesus. As verdades que estão aqui são reais para o povo de Deus, para aqueles que estão em Deus, para aqueles que estão em Deus por meio de Cristo Jesus. Então, essas palavras são para nós, que dizemos ser discípulos de Jesus. E ao fazer isso, Jesus está esclarecendo a nós, lançando luz, como eu disse, ao coração dos homens e do entendimento dos homens. E aqui então Jesus está caminhando. O Sermão do Monte é como se nós estivéssemos sendo conduzidos por Jesus em uma caminhada, irmãos, aonde nós nos deparamos com desafios e contextos, e aonde Jesus vai expor através disso os cenários que nós vivemos e que devemos viver e como devemos viver. De uma maneira muito clara isso acontece. E muitos teólogos vão dizer que nesse momento exato onde estamos aqui, principalmente os versos 38 a 48, e aqui de uma maneira completa, irmãos, é o grande ápice do Sermão do Monte. Jesus caminhava com seus discípulos nessa ilustração de uma jornada, de uma escalada. Jesus estava caminhando em direção a um ponto alto. E eis que estamos agora chegando nesse ponto alto. Este sermão e o próximo sermão se complementarão, de uma maneira clara, que fique evidente o objetivo de Jesus aqui ao expor com clareza esta verdade, ao expor com clareza ainda mais o coração dos homens. Então, você e eu estamos sendo convidados aqui a, de fato, ver o nosso coração sendo exposto. O Sermão do Monte é isso, irmãos. Às vezes é desconfortável. Às vezes lemos as palavras de Jesus e sentimos um incômodo, porque são palavras que expõem a profundidade do pecado em nossos corações. E quando Jesus vai dizer aqui, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Jesus começa citando então um dos códigos de justiça mais famosos do mundo antigo, irmãos. Não só ele aparece na lei dada por Deus a Moisés, mas aparece também em quase que no contexto geral de todo o Oriente Próximo, no mesmo contexto, no mesmo período. Nós temos, por exemplo, um grande relato dessa expressão de justiça no Código de Hammurabi, uma das expressões mais antigas de justiça que nós temos. E é interessante que nós conhecemos essa proclamação, olho por olho, dente por dente, como a lei de talião, ou lex talionis, em latim, como ela é chamada. O que significa isso, irmãos? Lei da retaliação, ou da retribuição. A palavra talis significa tal, da mesma maneira, da mesma espécie. Portanto, o que Jesus está expondo aqui é um entendimento claro de justiça que havia no Oriente Médio e no contexto mais básico de toda a civilização que nasceu ali, em especial no povo de Israel também. E é interessante aqui dizer algo. Esse conceito ele é utilizado por várias nações, porque de fato representa o ideal de justiça. O que isso significa, irmãos? Preste atenção. Olho por olho e dente por dente. Na maioria das vezes nós pensamos que estamos se referindo a um contexto sanguinário, aonde se alguém quebrou o meu dente, eu vou lá e quebro o dente dele. Onde alguém arrancou o meu olho, eu vou lá e arranco o olho dele. Mas essa é uma expressão para representar o equilíbrio, a compensação, que o dano que foi feito seja pago ou corrigido na mesma medida que foi feito.
Isso aqui, na verdade, irmãos, não é uma expressão de uma civilização primitiva, sanguinária. Não, na verdade, esse aqui é o elemento mais básico da justiça. Justiça fala sobre equidade, proporcionalidade. E o objetivo, então, deste contexto aparecer também dentro do povo de Israel, dado também por Deus, de uma maneira clara, deixar expresso, registrado, que o que nós precisamos buscar é a proporcionalidade. Que a justiça, e basicamente a justiça que os homens deveriam desempenhar, há um reflexo da lei dada por Deus, que é o seu próprio caráter, deveria refletir com clareza o contexto da justiça e da proporcionalidade. Quando Deus entrega então este preceito ao povo de Israel, como um reflexo dos 10 mandamentos, embora você não vá encontrar esse registro nos 10 mandamentos, mas você encontrará esse registro em Êxodo capítulo 21, o que se segue após a entrega dos 10 mandamentos, o que Deus está fazendo ali, na verdade é mostrando e evitando algo terrível, irmãos. O objetivo desta lei é contingente. Veja só, Deus, ao longo da história humana, após a queda de Adão, age muitas vezes de maneira contingente do mal. Deus resolverá o problema do mal em um ponto final na história, no momento onde Cristo descer dos céus e todas as coisas serem colocadas como estrado sobre os seus pés, e todos seremos reunidos diante de Deus, e haverá então o que nós chamamos de juízo final, prestação de contas final. Nesse dia, o mal terá um fim completo. Mas até que este dia chegue, irmãos, ainda que já anunciado na vitória da cruz, ainda que a cruz de Cristo seja uma janela aberta para vermos a justiça de Deus com clareza e perfeição, desfazendo toda a obra maligna, desfazendo o mal, nós aguardamos e vivemos em um momento de tensão, onde nós já desfrutamos de coisas realizadas e ainda não. Mas ao mesmo tempo, ao longo da história da revelação, nós encontramos fragmentos da contingência. O que Deus está fazendo então? Está mantendo as coisas sob controle, mantendo o pecado sob controle, preparando o dia da prestação de contas, meus irmãos. É algo semelhante do que nós vemos em quase que todo o Antigo Testamento, onde Deus, de maneira contingente, usando o seu povo, usando os seus profetas, alerta o seu povo para que eles se arrependam. Mas há um momento onde acontecerá um juízo, e esse juízo é uma ação contingente de Deus, apontando para o ponto final onde toda a história será terminada. Portanto, irmãos, a lei de Italião vem com um contexto de contingência do mal. Porque imagine só, imagine se cada um de nós fôssemos decidir o que deveria ser justo por uma falta que alguém cometeu conosco. Imagine a desproporção. Imagine o afloramento do pecado, as emoções à flor da pele. Imagine se a lei fosse cada um de nós. Não é à toa, então, meus irmãos, que nós encontraremos esse princípio nos textos bíblicos. Como eu disse a vocês, Êxodo 21, versos 18 a 19, dizem o seguinte: se dois brigarem, e um ferir o outro com uma pedra ou com um punho, e o ferido não morrer, mas ficar de cama, se ele se levantar outra vez e andar fora, apoiado no seu bordão, então será absolvido aquele que feriu. Somente lhe pagará o tempo que perdeu e fará com que seja completamente curado. Este texto de Êxodo, capítulo 21, versos 18 a 19, apontam para nós uma aplicação direta desse conceito. Ora, mas talvez você se pergunte, não era olho por olho, dente por dente? Ou seja, se alguém feriu o outro, eu tenho que ir lá e ferir ele também. Veja só que aqui nós temos uma aplicação direta do recurso, irmãos, apontando para nós o princípio de proporcionalidade. O ponto aqui não é literalista. Não é literalmente olho por olho e dente por dente, como a maioria de nós interpreta entendendo esse texto. Na verdade, é a compensação justa pelo dano. E não é incomum que, a uma medida que a sociedade israelita ia avançando, essa compensação se tornou em até termos de recursos financeiros. E provavelmente nos tempos de Jesus, esse tipo de compensação já era muito comum.
esse tipo de compensação aparece em vários outros contextos civilizatórios no tempo de Jesus. E então, a exceção do crime máximo, irmãos, o crime que retira uma vida, a exceção deste, porque aqui certamente era uma vida por outra vida, mas a exceção deste momento, o que há é a compensação real, não a literalidade do recurso. E é justamente o que nós vamos ver em Êxodo 21, é justamente o que veremos em Levítico 24, é a mesma coisa também que veremos em Deuteronômio 19. Todos esses 3 textos que eu acabei de citar aqui, expressando esta verdade. No entanto, vale a pena dizer aqui que a lei de talião, este princípio de justiça, era dado aos legisladores dos tempos. Eis aqui o grande problema dos fariseus e dos escribas nos tempos de Jesus. O que eles faziam era, eles tiraram o conceito da lei de talião do seu devido lugar, como uma expressão de justiça civil, uma expressão clara da lei de Deus, um desdobramento claro. E aqui, irmãos, não vou dizer em termos de tripartição da lei, mas vou dizer em desdobramento claro da lei dada por Deus aos 10 mandamentos, uma expressão civil sobre o povo de Israel, para a organização do povo e a vida em comunidade. Haviam então um contexto de juízes que deveriam julgar as causas dos povos. Certamente, estes deveriam aplicar este recurso de maneira justa, proporcional diante de Deus, refletindo o caráter moral de Deus revelado nas Escrituras, que nós já dizemos aqui, um caráter santo, perfeito e justo. No entanto, os fariseus trouxeram e tiraram esse conceito do devido lugar civil, das magistraturas, dos juízes, e tomaram para si nas suas devidas relações pessoais. E então, uma ofensa feita a mim é paga, retribuída em uma ofensa feita a você. Assim, um pecado cometido contra mim se torna um pecado cometido contra você. Eis então o problema real que Jesus estava aqui corrigindo, irmãos. A lei de talião não era uma licença para a vingança pessoal ou a retribuição pessoal. Pelo contrário, ela limitava a punição à medida do dano, como já dissemos aqui, evitando os excessos. Ela estabelecia uma justiça proporcional e ela era aplicada pelas autoridades legais e não pelos indivíduos, impedindo aqui as vinganças individuais ou os desejos egoístas do coração pecaminoso humano. Ela protegia os mais pobres de punições injustamente severas impostas pelos mais ricos ou influentes. Irmãos, eis aqui o grande problema, então, na falsa justiça dos fariseus e dos escribas, é que eles usavam a lei de talião como base da retaliação pessoal, distorcendo o propósito e a moral diante do povo, distorcendo a justiça de Deus. Irmãos, isso é algo muito sério. O que eles faziam, então, usando-se de uma prerrogativa boa, dada por Deus, um ensino que visava a regulamentação e a justiça, foi pervertida para benefício pessoal. Foi pervertida para uso como arma contra o outro. E é exatamente esse o problema, irmãos. Veja só, esta lei que tinha sido dada para auxiliar em termos claros, para definir e perceber a justiça, agora se torna uma ferramenta de vingança pessoal. Ela nos mostra, irmãos, essa lei mostra claramente que de fato há um Deus justo nos céus. A expressão e o desejo pela justiça é real, porque de fato existe um Deus que podemos dizer que é justo e que se assenta e reina sobre todo o universo e que haverá de trazer justiça sobre a terra. Uma certeza que deixo claro a vocês é que nenhuma injustiça ficará impune diante dos olhos do nosso Deus. E ainda que o mundo esteja caído, Deus manifesta expressões dessa justiça de maneira clara através das suas contingências na história. E isso deve ficar claro para nós. Mas devemos entender também o ponto de perversão do coração pecador. Tratar estas coisas como prerrogativas para fazer aquilo que desejamos contra o outro ou usar das prerrogativas divinas e justas para se beneficiar em detrimento do outro,
para ferir o outro com a prerrogativa de que você foi ferido e a compensação é justa, é leviano. É algo completamente averso à justiça de Deus. E isso tem que ficar claro para nós. E, portanto, Jesus então vai, de uma maneira muito didática, irmãos, prosseguindo o seu ensino, ele vai mostrar qual deve ser a forma de vida, qual deve ser a relação dos crentes com a lei de Deus. Veja então comigo os versos 39 a 42. Eu, porém, lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. Se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que também leve a capa. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, não volte as costas ao que quer lhe pedir emprestado. A tensão então começou com o confronto de Jesus ao pensamento dos fariseus e aos escribas, que tiravam a lei do seu contexto legal e civil e traziam para suas relações pessoais. Jesus então não está aqui de maneira nenhuma anulando este preceito e este princípio, irmãos. Jesus não está aqui através da sua fala, o seu contraponto, irmãos, não é em relação à lei de Deus, não é em relação ao princípio de justiça de Deus, mas em relação ao entendimento de princípio de justiça que os fariseus tinham. Jesus então está corrigindo o abuso pessoal que os fariseus faziam da lei, trazendo ela de volta para o seu devido lugar. Portanto, então, irmãos, não podemos ser ingênuos aqui e pensar, ou por qualquer motivo que seja, que Jesus estava aqui abolindo a legitimidade dos tribunais. Jesus não estava fazendo isso. Jesus não estava aqui também abolindo a legitimidade da busca por justiça. Jesus não estava fazendo isso aqui. Jesus também não está dizendo aqui que o caminho dos discípulos é o caminho do pacifismo. O que é o pacifismo, irmãos? É a desobrigação total de qualquer tipo de luta armada, sobre qualquer tipo de circunstância. Jesus não está aqui legitimando isso. Embora, ao longo da história da igreja, esse texto foi um dos textos mais difíceis de ser entendido. E houveram homens de Deus que pensavam desta maneira. Um grande escritor, Tolstói, pensava que não havia lugar para o crente dentro das forças armadas, dentro dos exércitos, dentro das polícias, uma vez que Jesus foi claro, não resista ao perverso. Esse era o entendimento desse irmão. Mas eu quero trazer mais clareza aqui a vocês, para que nós possamos entender o porquê. Não precisamos entender essas palavras de Jesus nessa natureza. Vale a pena, então, refletirmos a respeito do princípio das palavras de Jesus, quando ele diz, não resistam ao perverso. E aqui nós precisamos entender isso mais uma vez, à luz do seu contexto. E a palavra perverso aqui, irmãos, não é, num sentido mais claro na sua língua original, que é o texto grego, não é um termo num sentido neutro e amplo, que daria a possibilidade de entendermos aqui num sentido de mal ou perversidade de uma maneira subjetiva. Afinal de contas, a própria Escritura nos orientará que nós devemos resistir ao mal, e mais, nós devemos resistir ao diabo, ao maligno. Certamente, então, a palavra resistir aqui e a palavra perverso aqui não está apontando para a subjetividade do mal, para esse contexto de amplitude. A expressão mais clara aqui é num contexto masculino e particular, no termo da língua grega, meus irmãos, isso significa o seguinte: significa que nós estamos tratando de uma pessoa real em ações práticas reais, que são práticas consideradas práticas ruins. Em outras palavras, o homem mau. Eu poderia substituir esse texto, apontando para vocês aqui que, na verdade, o texto está falando sobre resistir ao homem mau, e não ao mal em um termo abstrato. É importante, então, fazer ainda mais uma distinção, queridos. A própria Escritura vai nos dizer, através das palavras do apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 13, que é dado ao Estado o poder da espada. O Estado tem legitimidade diante de Deus para fazer cumprir o seu princípio de justiça. Por isso, cabe ao Estado, cabe ao governo, cabe a essa estrutura de poder formada entre os homens trazer reflexo de justiça, aplicar a justiça com autoridade.
mas em um outro indivíduo, em um contexto mais particular, no contexto mais social, em um contexto pessoal. O contraponto é o que Jesus traz aos seus discípulos. Então nós temos duas esferas de atuação aqui. Uma delas é o contexto do Estado. Uma delas é o contexto global. Outra delas é o contexto pessoal. E Jesus está nos conduzindo não ao contexto global, irmãos, mas ao contexto pessoal. Veja bem que eu disse a vocês que a aplicação correta do princípio que os fariseus faziam eram tirando a lei do seu contexto civil e trazendo para o seu contexto pessoal e relacional. Portanto, o que nós temos aqui é que Jesus está nos conduzindo. Nas palavras de John Stott, para ficar ainda mais claro, Jesus não está proibindo a justiça, mas condenando a vingança. Ele exige que o cristão pessoalmente renuncie à retaliação e pratique a misericórdia. Então, em termos práticos, numa esfera ampla do Estado, um crente, um cristão pode sim servir ao Estado através das polícias, servir ao Estado através da magistratura, servir ao Estado através das Forças Armadas. Tudo isso é legítimo em sua esfera de atuação. E isso foi estabelecido por Deus de uma maneira clara. Toda a autoridade foi constituída por Deus, irmãos. Este princípio é inegociável. Ainda que possa ser, por qualquer motivo que seja, pessoal ou não, que nós possamos questionar a postura das autoridades. A postura destes em aplicar a justiça. Isso sim, há possibilidades aqui para questionarmos, mas não há questionamentos em entendermos que de fato há uma autoridade e esta autoridade foi constituída por Deus. Certamente entendemos isso. Para que isso fique mais claro ainda, Jesus vai conduzir o seu povo de uma maneira muito didática. Então ele dará agora 4 ilustrações de como esse princípio deve ser aplicado na vida, irmãos. E aqui ficará ainda mais fácil para nós, para entendermos isso, que a ética do reino de Deus, ela é uma ética, em outras palavras, subversiva. Ela não é natural. Ela não cabe no mundo de Adão. É por isso que ao lermos as palavras de Jesus aqui, quando ele diz assim, não resistam a perverso, não pratiquem a retaliação e nem a vingança, isso para nós é algo estranho e incômodo. É por isso que ao ouvir estas palavras, e as palavras que se seguirão aqui, como um clímax desse discurso de Jesus é, amem os seus inimigos. Isto é antinatural no mundo de Adão, irmãos. Isso é estranho aos nossos corações, porque quando nós estamos tratando isso de maneira abstrata, tudo parece maravilhosamente lindo. Mas uma vez que você é colocado diante de um cenário como discípulo de Jesus, para amar os seus inimigos, para abrir mão da justiça pessoal e da retaliação e da vingança, da retribuição, as coisas se apertam mais. Aí nós sentimos na carne. E então parece que Jesus vai de uma maneira muito didática e extremamente estratégica, vai expor este princípio de maneira pessoal, de uma maneira muito simples, com 4 ilustrações que vão seguir uma progressão. Vai de um contexto mais radical a um contexto mais simples, irmãos. Veja comigo aqui o que o texto vai dizer novamente. Jesus está dizendo aí no verso de número 39, se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça-lhe também a face esquerda. A segunda ilustração, se alguém quer processar você e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. A terceira ilustração, se alguém obrigar a você a andar 1 milha, vá com ele 2. E a quarta ilustração, dê a quem lhe pede e não volte as costas ao que lhe pedir emprestado. Jesus está dizendo aqui primeiro então, irmãos, a primeira ilustração, honra ferida, o tapa no rosto. A segunda ilustração, os bens materiais perdidos, na expressão aqui da roupa, da capa. A terceira ilustração, irmãos, tempo e liberdade forçados, andar 1 milha extra. Quarta ilustração, o incômodo social, pedir ou tomar emprestado. Nesses 4 pontos, Jesus está sugerindo para nós, ou melhor dizendo, orientando os seus discípulos, como um verdadeiro rei, que tem legitimidade, que fala com a sua própria autoridade, que é maior do que Moisés, que revela o reino de Deus, esse reino que foi anunciado em gerações e que ele diz, o reino de Deus chegou.
ele anuncia para nós que o cristão deve estar disposto, pronto a renunciar absolutamente todas as coisas, da honra à sua convivência ou conveniência pessoal por causa do reino de Deus. Eis o preço, irmãos. É por isso, então, que em vários outros momentos do Evangelho, Jesus, diante das multidões, falava: não se constrói uma torre sem calcular o custo. Calcule o custo de seguir a Jesus. Seja prudente, calcule o custo de seguir a Jesus. Mas uma vez que você tomou o seu arado, não olhe para trás. Esse é o chamado de Deus a nós, irmãos. Nós devemos, nas palavras de Spurgeon, nós devemos ser como a bigorna, quando os homens maus são os martelos. Você está disposto a sofrer por conta da impiedade e do pecado humano nos contextos em que nós vivemos, para que você testemunhe com clareza a semelhança de Jesus Cristo? Quem é o seu Senhor? Você e eu estamos dispostos a ser de fato esse lugar que recebe marretadas por conta da maldade humana e que não levanta a sua voz e não levanta as suas mãos, buscando justiça pessoal, buscando defender-se diante de um cenário completamente hostil ao Evangelho e ao reino de Deus? E veja bem, irmãos, Jesus não está tratando aqui em um contexto qualquer. Jesus está tratando isso com os discípulos. E o motivo pelo qual os seus discípulos sofreriam todas essas questões são os motivos pelos quais o próprio Senhor sofreu. Então não pense você, que talvez você pense assim: é verdade, estou sofrendo em mim mesmo. Mas você talvez está sofrendo coisas que você mesmo causou e que nada tem a ver com o propósito do reino de Deus. Não confunda as coisas. Mas estando em Cristo, proclamando a verdade de Deus, diante do cenário do reino de Deus, padeceremos estas coisas. Vejamos então com mais clareza. A primeira ilustração é: se alguém te ferir na face direita. E aqui é interessante, muitos de nós pensam um tapa direto. Agora imagine uma coisa simples, irmãos. Imagine você de frente para uma pessoa e você deseja bater na face direita dele, com a sua mão direita. Na maioria dos casos, a maior parte de nós somos destros. Isso é possível. A face direita está ao contrário. Você já parou para pensar nisso? Eis aqui um detalhe interessante. O tapa em que nós estamos aqui ouvindo Jesus falar era um gesto claro de desprezo. Era um tapa com as costas da mão. Essa expressão no Antigo Oriente Próximo era semelhante à expressão de cuspir em alguém. Desprezo máximo. Honra ferida. Esse tipo de gesto seria passível de ser levado aos tribunais. Porque o que aconteceu ali foi o vilipêndio da honra, repulsa e rejeição. Jesus está dizendo então: meus discípulos, meu povo, estejam preparados para receberem todo tipo de humilhação por minha causa. Estejam preparados para que quando receberem a humilhação, virem a outra face. Irmãos, isso é algo extremamente doloroso. Isso é algo que tem que mexer com o seu coração. Isso é algo que tem que mudar os seus pensamentos. Isso tem que fazer você refletir sobre que cristianismo você vive. Que fé você vive. No reino, abrimos mão de retribuir os insultos. Não se trata aqui de passividade covarde, mas de confiança de que o que nós estamos fazendo é visto por Deus. E haverá um dia que todas as injustiças serão trazidas à tona, irmãos. Mas a confiança de que no reino de Deus nós devemos rejeitar o orgulho ferido. Não há espaço para o crente e para o orgulho ao mesmo tempo. Não há espaço para o seu ego e para servir a Deus. Jesus disse: ninguém pode servir a dois senhores. Ou você servirá a você mesmo, ou você servirá a Deus. Ou você servirá a sua própria honra, ou você servirá a Deus. Ou você servirá o seu próprio orgulho, ou você servirá a Deus. Não pode se servir a dois senhores.
Quantas vezes nós desejamos nos justificar diante de calúnias ou diante de situações que nos colocam a ter a nossa honra ferida? Talvez posturas que adotamos e que os descrentes não entendem. Talvez posturas que adotamos e até mesmo aqueles que dizem ser crentes não entendem. Quantas vezes, irmãos, nós precisaremos entregar a outra face para receber nela também um tapa? A vingança fere a honra de Cristo. A renúncia expressa confiança em Deus. Tenha certeza disso. A segunda ilustração: se alguém quiser te processar, e aqui o contexto claro era que a túnica, meus irmãos, era uma vestimenta básica, todos tinham. A capa era uma expressão mais valiosa, ela era utilizada pelos judeus e pelo povo de uma maneira clara para se vestir, mas talvez utilizada até para se dormir. Era a expressão máxima de dignidade. Alguém sem a sua capa não tinha nem aonde deitar-se no chão. E é interessante que Êxodo capítulo 22 vai dizer o seguinte, que a capa não poderia ser retida até o pôr do sol. Olha só, para expressar de fato o sentido de dignidade da pessoa. Jesus propõe algo diferente aqui, e algo muito expresso. Ele diz assim: não ceda também aquilo que te pede, ceda mais do que isso, entregue também a sua capa. Jesus está apontando para uma atitude generosa, voluntária, de amor contra aqueles que querem prejudicar você. Diante de um cenário claro de um ato injusto, irmãos, com o objetivo de humilhar, de roubar, de perverter a justiça, o amor escandaloso de Cristo nos constrange e nos diz o seguinte: se roubarem a sua túnica, entregue também a capa. Preste atenção nisso. Diante de cenários onde nós queremos nos justificar diante dos irmãos, diante de pessoas, até por questões financeiras. E este é o caso, a ilustração que Jesus está dando aqui. Em situações onde nós somos financeiramente feridos, você estaria disposto a abrir mão daqueles que devem a você? Por amor a Jesus, para expressar a glória e a grandiosidade do amor de Cristo. Pois eis a proposta do Senhor. E ele diz mais: se alguém te obrigar a andar 1 milha, e essa expressão aqui é interessantíssima. No contexto da Judéia romana, sobre o governo dos romanos, havia uma lei promulgada pelos romanos, que dizia o seguinte: se um soldado romano requeresse a sua ajuda para carregar o que precisasse ser carregado, você, de maneira nenhuma, poderia negar esta ajuda. Eis o contexto, então, onde Jesus está tratando deste princípio. Quando um soldado romano dissesse o seguinte: você, carregue essas espadas e esses escudos aqui. Eram instrumentos pesados, irmãos. Você seria impossibilitado de negar, sob a possibilidade de ser preso ou até mesmo morto. Por isso, então, Jesus fala: se te pedirem para carregar essas coisas 1 milha, vá com ele 2. Irmãos, agora vocês estão entendendo com mais clareza aqui o ponto onde Jesus está dizendo aqui: sirva até mesmo aos seus opressores. Se exigirem algo de você, entregue mais. Por quê? Porque esta é uma forma que você aponta claramente para quem Cristo é e o que Ele veio fazer. Jesus veio servir, meus irmãos. Serviu aos pecadores. Serviu àqueles que cometeram traição. Serviu àqueles que cuspiram na face de Deus. Todos nós, irmãos, com os nossos pecados, com as nossas maldades, cuspimos na face de Deus. E Jesus veio servir-nos. Quantos de nós precisamos ser provados em nossos contextos? E muitas vezes de injustiças reais, mas que por amor a Cristo, para demonstrar este amor e esta verdade que nós recebemos, deveríamos caminhar 2 milhas. Caminhe mais 1 milha, meu irmão. Ande outra milha. Jesus então nos ensina que esta liberdade ativa que recebemos no reino de Deus nos desprende de qualquer sentimento de injustiça pessoal, porque nós sabemos que há um Deus justo nos céus.
pouco importa o que aconteça conosco diante dos homens. É por isso que os apóstolos entregavam as suas vidas para serem destroçados pelas feras, meus irmãos. É por isso que os mártires entregaram o seu corpo para ser vilipendiado em espetáculo público por amor a Cristo. Nossa vida não é valiosa para nós mesmos. E é por isso que nós precisamos viver o Evangelho em um ambiente hostil, seja no trabalho, na família, numa cultura. Jesus então termina dizendo: dá àquele que te pede. E aqui o foco de Jesus é a disposição interior em ajudar. Jesus não está tratando, de fato, em todas essas ilustrações, irmãos, pense você, o que Jesus está ensinando aqui é o princípio. Através dessa ilustração nós precisamos aprender a identificar os princípios em nossas vidas. Jesus não está entregando aqui um código legalista de normas para serem cumpridas, ipsis literis, mas Jesus está nos ensinando o princípio que move o cidadão do reino de Deus. E então, a disposição interior em ajudar a quem precisa de ajuda, isso é algo que aponta para quem Cristo é, porque Cristo veio em favor daqueles que precisavam de ajuda e que eram orgulhosos demais para pedir, cada um de nós. Irmãos, se alguém precisa de algo, se alguém precisa de alguma coisa, que é a expressão da nossa fé cristã, entenda que as nossas mãos devam estar abertas, os nossos braços estejam estendidos. A despeito de todos os desafios, sejam eles sociais, econômicos, que vamos enfrentar nos nossos dias, e enfrentamos em nosso Brasil, irmãos, a nossa postura, seja no Brasil, seja na China, seja em qualquer lugar do mundo, pertence e permanece a mesma, porque nós não somos cidadãos deste mundo. A nossa pátria é a pátria celestial. O nosso reino não é o reino deste mundo. Os nossos reis não são reis humanos plenamente, mas é o rei verdadeiramente homem, verdadeiramente Deus, Jesus Cristo. Por isso então, meus irmãos, entenda que os nossos corações, a nossa vida, não deve estar fechada diante daqueles que precisam das nossas ajudas. Esteja sempre pronto a ajudar, mesmo nas vezes onde você talvez pense: eu me sinto sobrecarregado ou cansado. Sua vida não foi feita para ser desgastada somente consigo mesmo. Desgaste a sua vida com os seus irmãos. Desgaste a sua vida talvez com pessoas que você deseja pregar o evangelho para elas. Invista tempo, invista dinheiro, chame para um café, abra a porta da sua casa. Desafios você enfrentará, decepções você sofrerá, e quando acontecer isso, levante as suas mãos aos céus e agradeça e diz assim: obrigado, Pai, porque o Senhor me deu o privilégio de me assemelhar ao meu Senhor Jesus e sofrer em mim mesmo aquilo que Ele sofreu em sua carne. Pense nisso, irmão. E é por isso que esse ensino reverbera em todo o Novo Testamento e deve reverberar no seu e no meu coração. E eu gostaria de terminar lendo a palavra de Deus em Romanos capítulo 12, que nos diz o seguinte, versos 17 a 21, palavras do apóstolo Paulo dizendo: não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas deem lugar à ira de Deus, pois está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Façam o contrário. Se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber, porque fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Irmãos, esse é o nosso chamado, essa é a nossa resposta. E onde é que nós podemos olhar, mesmo diante das injustiças do mundo, diante das injustiças da nossa vida, onde os nossos olhos devem estar, aonde contemplaremos a justiça de Deus? Olhe para a cruz de Cristo. Na cruz, vemos a justiça de Deus. Na cruz, em Jesus, toda a impiedade, todo o pecado, toda a maldição foi levada. E ali Jesus sofreu em seu próprio corpo por amor a nós e entregou a sua vida em resgate dos ímpios. Deus nos amou quando ainda éramos pecadores, irmãos. Olhe para a cruz. Todas as vezes que você ver uma injustiça na sua vida, olhe para a cruz.
Todas as vezes que você perceber uma injustiça social acontecendo diante dos seus olhos, faça algo, mas olhe para a cruz. Todas as vezes que você se sentir menosprezado, olhe para a cruz. Todas as vezes que o seu orgulho desejar gritar e você desejar retribuir o mal que foi feito a você, olhe para a cruz. É na cruz que contemplamos a justiça de Deus. E é por isso então que nós podemos dizer com clareza e descansar, porque há sim, irmãos, um Deus que se assenta sobre um trono e que vê todas as coisas e que há de julgar todas as coisas, como fez em Cristo Jesus em favor dos seus santos e eleitos. Mas haverá um dia em que Jesus Cristo descerá dos céus, e os céus se recolherão com um estrondo, e esse Jesus, que foi crucificado por pecadores, virá em poder e em glória, cercado dos seus anjos e seus santos, e nesse dia, os ímpios, os injustos, todos aqueles que praticaram injustiças e que não olharam para a justiça de Deus em Cristo Jesus, o verão como justo juiz, e serão julgados segundo as suas obras, e receberão o juízo por suas maldades. Haverá um dia, irmãos, que toda a maldade do mundo, todo o mal, toda a corrupção, toda a injustiça, todos os governos corruptos, haverá um dia onde todo o pecado, tudo isso terá um fim, onde Deus manifestará a sua glória, e nós o veremos agora, Jesus, não mais como alguém manso e humilde, mas como alguém justo e juiz, que julgará com cetro de ferro as nações. Irmãos, confie na justiça de Cristo. Abra mão da sua justiça hoje e desfrute dos benefícios da cruz de Cristo. A vingança pertence ao Senhor. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela tua palavra, pela verdade das Escrituras. Obrigado porque as suas palavras são, ó Senhor, desafiadoras ao nosso próprio orgulho, ao nosso próprio coração. Mas ao mesmo tempo o Senhor nos dá o caminho pelo qual nós devemos viver, não de maneira legalista, Senhor, não de maneira subvertendo a justiça, mas de uma maneira plena, contemplando a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ajuda os meus irmãos a fazerem isso. Ajuda os meus irmãos em suas relações pessoais a não carregarem a bandeja da justiça, medindo as suas relações como se fossem juízes, mas que eles possam estender as mãos em misericórdia, que nós possamos viver a nossa vida, as nossas relações pessoais, ó Senhor, de maneira a glorificar o seu nome e apontar para o reino de Deus e a semelhança de Jesus Cristo. Ajuda os meus irmãos no seu trabalho, no seu contexto familiar, nos desafios que eles sabem em seu coração, e eu creio que o Espírito de Deus trouxe ao coração deles nesta manhã, onde é que eles estão falhando nisso, e aonde eles podem glorificar a Deus nisso. Dê a eles ousadia, poder do Espírito Santo, para proclamar a palavra, não só com as suas palavras, mas também com as suas ações. E que assim o mundo saiba que existem testemunhas vivas do Cristo ressurreto, hoje e haverão até o último dia, onde nós aguardamos a manifestação plena do Senhor e a consumação do reino celeste. Ajuda-nos, ó Deus. Ajuda-nos, ó Deus, a sermos mansos e humildes como o Senhor é. Ajuda-nos, ó Deus, a dizer não ao nosso orgulho, ao nosso pecado, à nossa justiça pessoal, ao nosso desejo de retribuição. Livra-nos disso. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça